Acho que ganhamos, hein? O TCU vai voltar atrás e deve suspender a inspeção do Banco Central até o final do recesso. Vocês lembram? O Banco Central entrou com um mandado na verdade, um embargo de declaração pedindo que o Jonathan de Jesus, que é o ministro do TCU que determinou a inspeção dos documentos no Banco Master, apontasse qual foi a decisão colegiada que levou ele a fazer isso, né? E a gente sabe, o cara foi pressionado pra caramba, porque é óbvio. A decisão que ele está tomando é absurda, né? Deve ter prometido muita grana para ele mesmo, para ele tomar essa decisão. Só consigo imaginar essa opção, não consigo ver outra forma que ele agiria dessa maneira, né? E agora a gente tem a informação de que o Jonathan de Jesus deve suspender a inspeção do Banco Central até o final do recesso. Foi muita pressão contra o cara. Da mesma forma que o Toffoli tentou fazer a cariação e tentar tirar prova para acabar com a liquidação do Banco Master, agora o TCU também sentiu que não tem força para fazer isso e voltou atrás. É sinal de que a coisa está caminhando bem, né? Mas isso quer dizer só o seguinte: a gente vai continuar avançando no caso do Banco Master. Onde isso vai parar, meu amigo, é que eu não sei. Cogita derrubar a República. Eu acho lindo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por ginecologista da Janja, Não Consigo Resolver Captcha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Traz a coluna do Estadão que o caso Master no TCU, o Jonathan de Jesus deve suspender a inspeção no Banco Central até o fim do recesso. Acho uma coisa positiva, é o que eu falo para vocês, o grande questionamento dessa história toda não é que o Banco Central não possa ser inspecionado, não possa ser avaliado, coisa e tal, é porque a pressa, né? O Banco Master já foi liquidado, né? Assim, a tragédia já aconteceu. Por que essa pressa em fazer essa inspeção e coisa e tal? A única justificativa seria uma eventual desliquidação do Banco Master. Aqui, ó. O ministro relator do caso do Banco Master no TCU, o Jonathan de Jesus, deve recuar na determinação de inspeção in loco no Banco Central, pelo menos durante o período de recesso na Corte de Contas. Segundo apurou a coluna do Estadão, ele prepara um despacho a ser divulgado ainda nessa tarde da quarta-feira. Até o momento que eu gravo esse vídeo não foi divulgado o despacho, mas imagina-se que vai acontecer. E a medida ocorre após o BC entrar com recurso para questionar a decisão monocrática do ministro. Então lembra, a gente explicou que esse tipo de ação que o Jonathan de Jesus tinha determinado, que era a inspeção in loco do Banco Central, até pode ser considerada uma prerrogativa do TCU. Muito embora, eu já tenho explicado aqui, que na verdade a prerrogativa do TCU é avaliar como o Banco Central gasta o dinheiro, como é que estão as contas do Banco Central, né? E, em princípio, o TCU não pode inspecionar a função fim, a atividade fim do Banco Central. A atividade de fiscalização do Banco Central compete exclusivamente ao Banco Central. Mas tirando isso à parte, né, o Banco Central percebeu que no regulamento do TCU diz que esse tipo de medida de inspeção só pode ser tomado em decisão colegiada. E aí, nos embargos de declaração que foram apresentados pelo Banco Central, eles pediram qual foi a decisão colegiada que aconteceu, né? E de fato não teve decisão colegiada nenhuma. É o Jonathan de Jesus que está querendo salvar o Banco Master a qualquer preço, sabe-se lá por que motivo. Eu, depois de saber daquela notícia de que um monte de influenciador ganhou dinheiro direto do Banco Master, a gente suspeita, mas ninguém sabe qual é o motivo, né? Segundo o Banco Central, o regimento interno do TCU determina que apenas decisões colegiadas podem determinar inspeções de órgãos federais. Por isso, o órgão regulador do sistema financeiro cobra essa decisão, né? O Jonathan integra a primeira turma do TCU, na verdade a primeira câmara do TCU. O TCU não tem turmas, tem câmaras. Lembra que o TCU, embora tenha o nome Tribunal de Contas da União, não é um tribunal jurídico, é um órgão do legislativo, é um órgão cujo objetivo é fiscalizar o governo, como é que o governo está gastando dinheiro, supostamente. Olha que coisa. Olha a ironia das ironias, né? O Congresso deveria fiscalizar o governo para ver se o governo está gastando dinheiro demais, né? O recurso apresentado pelo Banco Central só passaria ao presidente da Corte caso o relator não tivesse de plantão ou não pudesse atuar no processo, que não se aplica ao caso. Com isso, a análise do questionamento ficou com ele mesmo. Só que o que acontece é que ele deve ter sofrido pressão. Aliás, a gente sabe que sofreu pressão. Aqui, ó. Ministros do STF consideram absurda a ofensiva do TCU contra o Banco Central. Repara, ministros do STF aqui excluem o Alexandre de Moraes e o Toffoli por motivos óbvios, né? Eu diria que também exclui o Gilmar Mendes.
Mas os outros ministros do STF, sem ser o Toffoli, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, consideraram um absurdo esse negócio, né? Caso Master extrapola a tensão no TCU e ministros falam em constrangimento. Ou seja, o que aconteceu lá no TCU? O Jonathan de Jesus matou no peito, falou, não, eu vou resolver o problema do Banco Master agora para ganhar um din-din ou alguma outra coisa. Não se sabe qual é a motivação dele, mas, né, como a gente viu, um monte de gente está nessa por dinheiro. O Vorcaro prometeu dinheiro para um monte de gente. Quem recebeu dinheiro, quem está fazendo isso por outros motivos, a gente não sabe. Mas que tem um monte de gente que recebeu dinheiro, recebeu, né? E o pessoal do TCU está meio constrangido com essa história, porque está todo mundo vendo que é uma coisa realmente absurda. Não tem lógica, né? Então, certamente o Jonathan estava constrangido e decidiu, então, segurar isso até a volta do recesso. Eu diria que isso é a deixa dele para... Fudeu, galera, não vou conseguir fazer. Ele vai ligar para o Vorcaro agora e falar, olha, Vorcaro, sinto muito o projeto DV, eu tentei emplacar aqui, mas não funcionou o projeto DV e eu vou ter que... Né, não deu. Tentei, não consegui, coisa e tal, só lamento. E, pois bem, vamos ver quais vão ser os próximos passos, né? Porque, na verdade, já havia um passo anterior a esse, em que ele falou que, olha só, o presidente do TCU disse que eventual reversão da liquidação do Master caberia somente ao STF. Isso daqui ninguém tem dúvida, tá? O próprio TCU não poderia determinar esse tipo de coisa. O Jonathan de Jesus, porém, falou que não descartava uma liminar nesse sentido, né? Pois é, para você ver. Mas o presidente do TCU disse que não. Só o STF poderia reverter isso. Mas não muda o fato de que essa suposta inspeção, né, ou essa inspeção que o Jonathan de Jesus determinou no Banco Master, ou no Banco Central para o caso do Banco Master, né, fosse exatamente o momento em que o pessoal pegaria as informações para abastecer o STF para conseguir tomar uma decisão contrária ao interesse do Banco Central e do Brasil como um todo e desliquidar o Banco Master. Então o fato de que quem vai decidir o STF, eu acho que está correto, tecnicamente está correto, e a gente sabe que tem gente no STF que toparia desliquidar o Banco Master fácil, né? Muita gente continua falando, eu vejo um monte de gente falando assim, não, mas é impossível, Peter, desliquidar o Banco Master porque o banco quebraria imediatamente. Eu já expliquei esse assunto no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa história. Não faz sentido mesmo apenas desliquidar o Banco Master. O que faz sentido é desliquidar o Banco Master e autorizar a compra do BRB pelo o Banco Master comprado pelo BRB. Ou seja, tem que desfazer as duas decisões do Banco Central. E vamos combinar, né? Para o pessoal lá do TCU e do STF, que já estão totalmente vendidos para o Banco Master, aparentemente, desfazer uma decisão, desfazer a outra decisão, meio que não faz diferença. Desfaz as decisões todas, né, bota a conta para o BRB pagar, e para todos nós pagarmos, né, para os brasileiros pagarmos, né, e desfaz a coisa toda. Então, ou seja, é uma coisa positiva. Parece que teve pressão aqui. Ministros do STF consideram absurda a ofensiva do TCU contra o Banco Master. A ofensiva do ministro do TCU contra a liquidação do Banco Master conseguiu unir ministros de diferentes alas do Supremo, ouvidos pela equipe do blog. Em conversas reservadas, 3 deles se disseram chocados com a iniciativa que consideram um absurdo. Eu aposto para você que esses 3 não incluem o Toffoli, o Moraes e o Gilmar Mendes. Os outros pode ser que incluam. Esses 3 não incluem, né? E é óbvio que é uma coisa sem sentido nenhum, como a gente já falou, o TCU não tem o direito de questionar decisões técnicas do Banco Central. Sim, ele tem o direito de questionar, de inspecionar o Banco Central no sentido de gastos, ou seja, né, o TCU é o órgão que fiscaliza gastos do governo. O Banco Central tem gastos, ele paga pessoal, ele aluga lugares, ele compra coisas. Então, assim, isso o TCU pode inspecionar no Banco Central, mas não atividade fim, né? Isso é um absurdo. Realmente é chocante esse tipo de coisa. Parece que a tensão foi tão alta que o Jonathan de Jesus deu para trás. É bom, é uma coisa positiva. Estamos mais perto do Ancapistão, hein? Ancapistão tá chegando, se prepare. Ele vai dar uma merda esse negócio do Banco Master, vai ser lindo de ver. Outra informação importante que saiu aqui na coluna do Lauro Jardim hoje. Caso Master, quem atua por Vorcaro no TCU, né? E é o Vardi, o Valfrido Vardi, é o que diz o Lauro Jardim aqui, ó. Valfrido Vardi, advogado de Daniel Vorcaro e conhecido pelo agressivo modo de atuar e também por ter sido o empregador da esposa do Toffoli,
tem operado pelos interesses do ex-banqueiro no TCU, que nos últimos dias transformou-se numa espécie de linha de frente dos ataques ao Banco Central. E está em linha direta com alguns ministros. Ou seja, o Walfrido Vardi é o cara que está na linha de frente dessa história. Ele que está operando essa coisa, né? Lembra? Esse cara é ligado à mulher do Toffoli. Olha que coincidência, é muita coincidência que tem em Brasília. Cara, é uma coincidência atrás de outra coincidência. A assessoria do Walfrido Vardi enviou uma nota dizendo que ele não atua em representação de Vorcaro perante o TCU, tampouco em qualquer de seus sócios e não sei o que lá, e pipipi, popopó. A informação da coluna é inverídica. A coluna, porém, mantém suas informações publicadas. Ou seja, eu não sei não, tá? Eu acho que é por aí mesmo. É o cara que está operando essa parada toda, inclusive do ladinho do Toffoli, né? A esposa do Toffoli é próxima desse cara aqui. Faz todo o sentido do mundo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.